O apresentador João Gimenez, ele vai estar amanhã no Fórum de São José dos Pinhais. Porque entre os dias 4, 5 e 6 de setembro, os assassinos e outras pessoas envolvidas nesse caso vão responder às perguntas da justiça. Mas muita gente já começa a se perguntar nas ruas: por que é que o João Gimenez, apresentador do Tribuna da Massa, também vai ter que estar lá, frente a frente com a juíza do caso, respondendo perguntas feitas pelos advogados dos assassinos? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, vamos tentar responder, vamos lá. Nós falamos ao vivo do Fórum de São José dos Pinhais, mais um dia de audiências. Desta vez estão previstas as audiências dos réus do caso. Depois de todas as testemunhas convocadas da defesa e acusação do caso Daniel serem ouvidas no Fórum de São José dos Pinhais, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, seria a vez dos 7 réus do caso contarem o que aconteceu naquele 27 de outubro de 2018, data do assassinato do jogador. Edson, Cristiana e Alana Brits, Eduardo da Silva, Igor King, David William e Evelyn Brizola sentariam em frente à juíza. Uma grande expectativa para a sociedade e para a imprensa. Mas as audiências foram adiadas porque uma nova testemunha foi convocada. João Gimenez. Ô João, por que, afinal de contas, você foi convocado para ser uma das testemunhas de defesa do Edson Brits? Olha, é a resposta que eu quero saber também, né? Nós vamos comparecer à audiência nessa quarta-feira e é a grande pergunta, né? O porquê que um jornalista é convocado por uma audiência, né? De um caso tão importante de homicídio triplamente qualificado, com fraude processual no meio. O que um jornalista pode contribuir como testemunha, né? Porque eu fui arrolado pela defesa, né, dos Brits como testemunha. Testemunha de quê? É a grande pergunta que fica, né? Nosso apresentador vai estar disponível nos dias 4, 5 e 6 de setembro no Fórum. O motivo da convocação? Uma matéria jornalística feita para o Tribuna da Massa. Logo depois do crime, o crime aconteceu num sábado pela manhã, né? O jogador Daniel foi morto, teve o sábado, teve o domingo, teve a segunda, a terça, não me lembro o dia certo, mas alguns dias depois deste assassinato, né, o assassinato veio à tona, chegou a informação, a nossa redação da Rede Massa é muito competente, né, a informação de que a Cristiana Brits, né, a família Brits teria ido até uma loja de assistência técnica, estas lojas que consertam telefones celulares, e lá ela teria deixado o telefone, o celular pessoal, para consertar. Eu queria saber o seguinte, o que ela mandou fazer? Que o celular deu problema separa na placa, o microfone não funciona. O técnico em manutenção disse a você alguma coisa a respeito do comportamento da Cristiana Brits quando ela entregou o celular? É óbvio, quando um jornalista chega num estabelecimento comercial, você conversa com o proprietário ou com o atendente, quem te atender ali, enfim, é óbvio que a loja não vai te dar nas mãos algo que é de algum cliente, né? Até porque essa loja que nós fomos, nós nem conhecíamos, uma loja séria, né? É um lugar que atende centenas de clientes ali. Jamais o proprietário iria me entregar um aparelho que não seria meu, né? Mas ele confirmou que ela havia deixado o celular para consertar. Havia algum problema. O celular dela, se eu não me falo a memória, é um iPhone, ou era um iPhone, e não estava ligando, alguma coisa nesse sentido. O telefone, segundo ele, da loja já estaria resetado, né? Já não estaria com problema na placa, alguma coisa nesse sentido. Ele acabou sendo resetado, alguma coisa assim? Foi resetado porque o que acontece? Esse serviço não é a gente que faz aqui, é um reparo de placa. É mandado para um cara terceirizado nosso, e daí como tinha os dados dela, fotos, coisas, ela pediu para pagar. Em momento algum, eu peguei o telefone na mão, até porque ele não iria dar, né, o telefone.
A gente viu o telefone, ele falou, está aqui comigo, estava em posse da loja, sob responsabilidade da loja de assistência. Nós visualizamos, né, mas jamais tive qualquer contato com esse aparelho telefone. Ele comentou alguma coisa a respeito da Cristiana, de como era o comportamento quando ela entregou o aparelho? Normal, né? Até depois disso, imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial vieram à tona. E aí mostraram a família Brits, inclusive eles chegam na loja, né, para deixar esse telefone celular, a Cristiana está com um cachorro, né, ele senta no sofá, eles tomam café, né, agindo normalmente, isso depois de ter matado o jogador Daniel, né, e enfim, eles tomam café, a Cristiana senta no sofá com o cachorrinho, para deixar o aparelho para fazer a manutenção, para o conserto. E ela chegou normal na terça, assim? Normal, os dois, ele. E ele também veio? Veio ela e ele. Quando o caso veio à tona, várias fotos e vídeos foram espalhadas nas redes sociais, enfim, para a imprensa. E aí, no dia das audiências, os advogados de defesa do Edson Brits acusaram o Tribuna da Massa de terem espalhado essas fotos. Realmente nós espalhamos? Nós tivemos acesso a esse celular para que pudéssemos espalhar essas fotos? Jamais. Isso nunca. Até porque quando nós descobrimos que o aparelho estava em manutenção, segundo o técnico, o aparelho já estava em manutenção, já não tinha mais nada, estava resetado. Tanto que depois que a reportagem do Tribuna foi ao ar, o proprietário, no mesmo dia, não sei se ele pode esclarecer melhor, ele foi até a polícia e entregou o telefone para a perícia. Ele entregou. Então, se a polícia coletou o aparelho, é porque realmente havia interesse, porque havia sido cometido um crime de assassinato dias atrás, né? Então, esse aparelho poderia conter. Agora, a perícia que foi feita no aparelho, que está nos autos, que deve esclarecer melhor, né? Se havia alguma coisa ali ou não. Eu acho que ela foi presa no dia seguinte, né? Na manhã seguinte. Isso aí foi uma terça-feira. Na ordem de serviço dela, tudo. Lógico, devia ter alguma coisa, conversa, alguma coisa, devia ter, né? João, você como jornalista que estava lá fazendo o teu papel, exercendo a tua função, colocando a realidade para a sociedade, como é que você está se sentindo agora sendo convocado para esses 3 dias de audiência, tendo que responder lá ao doutor Newton, ao doutor Daledoni, diante da juíza Luciane? Como é que você está se sentindo? Está preparado? Claro que eu estou preparado, né? Sempre. Até porque nós simplesmente cumprimos o nosso papel, né, para com a sociedade, né, levando esclarecimentos de interesse público. É um assassinato que mobilizou não só aqui a Curitiba, o estado do Paraná, mas como todo o Brasil. Trata-se de um jogador de renome nacional e a forma com que o crime foi cometido. Então, nós simplesmente desempenhamos o nosso papel, né? E estamos dispostos a esclarecer qualquer dúvida, né? Tanto a defesa quanto o assistente de acusação, ambos tenham ali na hora da audiência. Vai lá então, força de lá, que a gente tem força de cá. É o seguinte, eu já entrei nessa seara, eu sei como as coisas funcionam. Lá em São José dos Pinhais, os advogados fizeram várias perguntas, depois eles fizeram umas montagenzinhas e começaram a soltar na internet, dizendo que o Tribuna da Massa mente, blá, 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 blá. Uma das coisas que eles vão fazer, eles querem reinterpretar as palavras. Quando eu estou dizendo que é uma das coisas, pelo que eu já vi, entendeu? Estou presumindo. Por exemplo, eu disse que o João Gimenez teve acesso ao celular. Agora me dá essa imagem, por favor. A imagem põe aqui na tela que fica mais fácil. Não, pode. Me vem para cá, melhor. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ô, João, esta mão que tá mexendo no celular é teu? É tua? Não, essa é do proprietário da loja ali. Essa é do proprietário da loja, beleza, ok. Muito obrigado. Esse cara que tá ali pertinho é você? Do canto esquerdo, eu olhando ali na mão. Ah, ok. Isso para mim é ter acesso a um aparelho, certo? Claro. Isso para mim é ter acesso a um aparelho. Sim, muito bem. Dúvidas.
Agora, os camaradas lá vão tentar reinterpretar as palavras. Mas veja bem, o Leandro Passaia falou que você teve acesso. E aí, como é que é? Teve acesso. Aí vai lá no português, no dicionário, e tenta buscar o que significa ter acesso a alguma coisa. Outra coisa, eu lembro muito bem, viu, João? Quando você voltou dessa loja, que quem descobriu isso aí, graças a Deus eu posso dizer, foi o Tribuna da Massa. Ninguém sabia desse aparelho. Ninguém sabia que ele existia e que estava nessa assistência. Aí eu recebi uma ligação, certo? Trouxe aqui para a redação, conversei com o dono da loja pelo WhatsApp, ele concordou em falar com a gente e o João de Mendes foi até lá. Quando você voltou e conversou comigo, João de Mendes, eu particularmente achei que você tivesse segurado esse celular na mão. Eu pensei mesmo que você tivesse segurado esse celular na mão. Mas enfim, independente de qualquer coisa, ter ficado frente a frente já é ter acesso ao aparelho. E aí, parece uma coisa tão mesquinha, tão pequena. Os caras só querem confundir a opinião pública. Assim, é só isso que eles querem. Desmoralizar o Tribuna. Palavra colocada, enfim, é exatamente o que você disse, mas assim... Coisinha de nada, gente. Exato, olha, mas olha, veja o caso... tanta falta de argumento para defender o cliente que fica com essas patifarias aqui. Veja o caso como um todo, Passaia. O que tem de relevante nessa reportagem? Qual que era o intuito, o objetivo? Era confirmar se é ou não. Se ela foi ou não deixar um celular 3 ou 4, 5 dias depois de um assassinato cruel? Viu? Não sei. E aí, foi confirmado? O objetivo foi atingido? Foi. E outra coisa, João de Mendes, nós mostramos isso aqui no ar, avisamos a polícia, o aparelho ele ficou com os investigadores, que posteriormente foi levado até uma perícia e aí sim, tudo que estava lá dentro do aparelho acabou sendo revelado. Tudo não, porque eles já tinham deletado algumas coisas. Quer exemplo? Buscas por casas de swing, fotos que eu não vou falar aqui, porque são de cunho pessoal, faz o que quiser, entendeu? E principalmente conversas que ela teve com o marido, com uma advogada, tentando já pensar num divórcio, e outras questões que o Tribuna já mostrou. Isso irrita, né? Porque eles ficavam falando de uma coisa e ficavam acusando o Tribuna. Onde já se viu, o Tribuna da Massa está falando tal e tal coisa. Nós comprovamos tudo que nós falamos aqui. Agora eles querem apenas dividir a opinião pública e eu não estou nem aí. Aliás, amanhã no Tribuna da Massa, veja só o que nós vamos levar ao ar. Esta quadra de futsal foi testemunha do talento de Daniel Corrêa. Estamos na cidade de Conselheiro Lafayette, uma cidade em Minas Gerais, onde o Daniel passou a maior parte da infância. A gente percebeu que ele poderia seguir à frente, né? E desenvolver mais o futebol que ele tinha, o dom que Deus lhe deu. Só conseguia tomar a bola dele tendo mais corpo que ele. Que fora isso, eu não tirava a bola dele, não. Agora você vai entender o porquê que essa estrada é tão importante na história deste rapaz. Esta aqui é a Toca da Raposa, o centro de treinamento do Cruzeiro. Mesmo muito jovem, ele foi homenageado como cidadão honorário na cidade de Conselheiro Lafayette pelo então prefeito. Pelo merecimento dele, um jovem, filho da Eliane, que hoje está com uma dor imensurável em seu coração. Um menino simples, educado, bom filho, bom pai. A covardia que foi feita com esse menino hoje tem a morte da mãe em vida. Essa mulher está destruída. Olha, tudo isso é exclusivo. O Tribuna da Massa que conseguiu aquele aparelho celular também foi o programa de televisão que mostrou a Cristiana Brits beijando um outro cara, dando um selinho, tentando roubar um selinho, na nossa interpretação, dentro de uma boate. Por que eu falei de casa, de swing, etc e tal? Tem nada a ver com a vida pessoal do casal. Eu não sou moralista. É que estas atitudes podem estar relacionadas com assassinato. A polícia investigava de um lado e a gente de outro. Então, aqui, quando a gente fala, a gente comprova, pronto e acabou. Veja o que vai ter amanhã também com exclusividade. Vamos encarar a morte. Pela primeira vez, você verá aqui no Tribuna da Massa onde foi parar Daniel Corrêa. Nós, pela primeira vez, na televisão, vamos mostrar o túmulo do jogador. Venha comigo.
Nós aqui já estamos bem próximos ao local onde o jogador está enterrado. O Daniel já estava aqui enterrado, mas a parte do seu corpo que restava estava ainda no Instituto Médico Legal de Curitiba. Eu estou bem na casa onde morava o jogador Daniel. Divide comigo aqui o João rapidinho, por favor. Rapidinho. João, porque amanhã tem uma baita de uma surpresa, a reportagem do Tribuna da Massa, certo? Hoje, bem cedinho, o João Gimenez foi em busca dessas informações.